desde a Segunda Guerra Mundial, sabe quantas mudanças foram feitas na Constituição japonesa? Zero. Nenhuma emenda, nunca. Zero. É uma Constituição que funciona, estável, que desenvolveu o país e que as políticas públicas são resolvidas no âmbito da lei, não da Constituição. Aqui não. Você recentemente propôs à sociedade, colocou lá em pauta no Congresso, a possibilidade de um plebiscito para que a população venha a decidir se é viável ter pena de morte no Brasil, prisão perpétua, temas relacionados à segurança pública. Pessoalmente, você é a favor dessas duas modalidades de punição do crime? Sou a favor. Eu acho assim, a gente acabou de falar aqui de estupro de vulnerável, de pedofilia. Eu não vejo nenhuma saída para um pedófilo, senão a pena de morte. Eu não vejo nenhuma saída. A gente teve um caso muito recente em São Paulo, né, de um assaltante que tinha um ciclista passando na rua, ele foi lá e simplesmente matou o ciclista para tomar um celular, sabe? Isso eu não vejo outra saída senão prisão perpétua ou pena de morte para esses criminosos que não tem nenhum tipo de recuperação. E outra coisa, uma coisa que é vedada hoje pela nossa Constituição, e por isso que eu proponho uma nova, que é ter o trabalho obrigatório dentro do presídio. Você tem isso na Europa, você tem isso no Japão, você tem isso nos Estados Unidos. O criminoso trabalha para pagar os próprios custos lá. Hoje, para você ter uma ideia, eu fui presidente da Comissão de Educação. O custo que a gente tem com um presidiário é 4 vezes maior do que com uma criança no ensino básico, né? Ou seja, a gente gasta mais com o sujeito que cometeu um crime do que com o futuro do nosso país. Então, acho que tem que ser obrigado a trabalhar, pagar os próprios custos, indenizar a família. E no caso da pena de morte também, o meio que for utilizado para matar aquele sujeito tenha que ser financiado também por ele próprio ou pela sua família. Saiu um estudo do ano retrasado, bastante recente, entrevistando criminosos presos, né? Mais de 400 criminosos, e 80% deles disseram, se houver pena de morte ou prisão perpétua, eu nunca teria cometido um crime. Então, eu acho que esse é um dado muito evidente da necessidade que a gente tem para endurecer as nossas penas. A maioria esmagadora dos países desenvolvidos ou tem prisão perpétua, ou tem pena de morte, ou ambos, e eu acho que a gente tem que seguir nesse sentido. Mas não só isso, o resto da Constituição também foi um fracasso na economia, a gente ficou para trás de outros países. A Coreia do Sul era mais pobre do que a gente, superou a gente nesses últimos 40 anos, no aspecto social, de educação, de infraestrutura. Não existe uma área em que a gente não tenha apanhado para os nossos pares em desenvolvimento. Revisar ou refazer a Constituição brasileira exigiria a convocação de uma nova Assembleia Constituinte. Como é que seria esse planejamento? Você enxerga de imediato isso ou algo de médio e longo prazo? Eu acho que é mais de médio e longo prazo. Agora é para suscitar o debate, é para mostrar para a sociedade que muitos dos nossos problemas é porque a nossa Constituição fracassou, é porque a gente não pode promover mudanças, mesmo com uma Constituição que a gente muda a todo ano, que é uma coisa já anormal, que é já um sintoma de que a nossa Constituição está doente, né? Porque quando a gente olha para a Constituição japonesa, por exemplo, desde a Segunda Guerra Mundial, sabe quantas mudanças foram feitas na Constituição japonesa? Zero. Nenhuma emenda, nunca. Zero. Ou seja, é uma Constituição que funciona, estável, que desenvolveu o país e que as políticas públicas são resolvidas no âmbito da lei e não da Constituição. Aqui não. A gente joga tudo para a Constituição e isso dá superpoderes para o Supremo. Porque a partir do momento que a gente prevê lei trabalhista, lei tributária, que a gente prevê legislação de educação, legislação de saúde, tudo na Constituição, tudo pode ser levado ao Supremo, coisa que não acontece em outros países. Né? Falando em Supremo, a gente percebe, olhando daqui, a gente percebe em alguns momentos queda de braço mesmo, às vezes até explícita, entre legislativo e judiciário. Às vezes o executivo também está lá tentando conciliar, tentando até colocar uma posição. Recentemente, com relação às questões do deputado Ramagem, vocês fizeram o que eu chamo de uma obstacularização das medidas do Supremo Tribunal. Está havendo harmonia ou a impressão nossa é que tem muito mais rusga do que conciliação ali? Tem muito mais rusga, mas o grande problema é o seguinte: tem abusos do Supremo Tribunal Federal que desrespeita vários princípios de juiz natural, de ampla defesa, de contraditório, de devido processo legal, da própria capacidade de legislação, né? Ou seja, principalmente na gestão da ministra Rosa Weber, né? É competência do Congresso Nacional representar a vontade da sociedade em relação a temas como aborto, como drogas, né, como política de segurança. E a ministra Rosa Weber estava levando todas essas decisões para o judiciário. O ministro Barroso ainda
continua com abusos, mas ainda menos do que da gestão da ministra Rosa. Mas o que eu vejo é o seguinte: o Supremo ultrapassou dos seus limites há muito tempo. E olha que, como eu disse, a nossa Constituição dá mais poderes para o Supremo do que ele deveria ter, se a gente for analisar democracias desenvolvidas. E para além disso, o que me indigna e me assusta é a covardia do Poder Legislativo em reagir, porque o Poder Legislativo é aquele que deveria também ter uma função de controle em relação ao Judiciário. Mas como a maior parte dos parlamentares está mais interessado em saber quantos milhões vai para sua base eleitoral do que em combater abusos do Judiciário, a partir do momento que você tem a liberação por parte do ministro Flávio Dino, com alguns poucos critérios do orçamento secreto, fornecido pelo governo Lula para o Congresso Nacional, a maior parte, mais de 300, 350 parlamentares se dá por satisfeito. Estou recebendo, minha base está lá, minha reeleição está garantida, não sou eu que vou ficar brigando com o Supremo. Mesmo porque boa parte deles tem processos criminais no Supremo e daí também o receio deles de mexer com qualquer questão nesse sentido. Às vezes são estrategicamente sacados os processos, são retomados em momentos cruciais, quando o Legislativo tenta se colocar, se interpor a ações do Judiciário e, notadamente, do Supremo. Tem uma pauta que você também é muito afeito, que é a pauta das relações de trabalho, da escala de trabalho. Eu conversei com a deputada Érica Hilton. Ela falava muito a respeito da repercussão da proposta dela, de uma nova escala de trabalho. Ela falava assim: Pablo, eu não sabia que ia dar essa dimensão, mas agora eu entendo que a gente precisa conversar melhor, dialogar com a sociedade. Kim Kataguiri já tem uma posição tomada em relação a isso, ou ainda carece de mais debate para uma nova relação de trabalho? Não, eu tenho uma posição tomada, né? Eu trabalhei na escala 6x1, sei como é difícil, né? Aliás, foi o meu primeiro emprego, sei como é difícil, sei como toma o seu tempo, principalmente quando você tem uma perspectiva, quando você tem uma vontade de sair daquela realidade, de sair daquela miséria, de sair daquele estado que você vive, e a única possibilidade que você tem é tentar buscar um outro trabalho ou estudar para aumentar a sua qualificação, e você não tem tempo nem para isso, você fica preso, você fica escravo daquela circunstância. Agora, eu entendo que a PEC proposta pela deputada Érica Hilton é do populismo puro e simples, porque a gente não muda a escala de trabalho sem mudar a produtividade, sem a gente mudar o quanto o trabalhador produz, o quanto o empresário produz numa quantidade menor de tempo. Por que países desenvolvidos conseguem ter uma carga de trabalho menor e uma renda maior do que o Brasil? Porque são países mais produtivos, que a mão de obra é mais qualificada, que menos da folha de pagamento fica com o governo e mais com o trabalhador. Aqui no Brasil, muito por causa da CLT, 50%, 55% daquilo que o empregador paga fica com o governo. Ou seja, o trabalhador produz o dobro daquilo que de fato fica com ele. E eu estou falando aqui só do que é retido em razão dos encargos trabalhistas. Eu não estou nem falando do imposto sobre o consumo depois, que ele já vai mais pagar seus 30%, 33% do seu salário, ou seja, ele produz, digamos assim, 4 vezes mais do que aquilo que ele de fato fica depois de todos os impostos descontados, né? Então eu acho que essa é a discussão que a gente precisa ter. Passar menos dinheiro do governo, passar menos dinheiro para o governo, deixar mais o dinheiro para o trabalhador, ter um investimento pesado em qualificação de mão de obra, para que aí sim, conseguindo trabalhar menos e produzir mais, você consiga aumentar os ganhos da sociedade de uma maneira geral.